Bom, gente, muitas pessoas têm perguntado também sobre quais critérios devem ser utilizados para comprar um notebook bom para trabalhar com AutoCAD. Aqui eu já estou pensando no AutoCAD assim, AutoCAD Civil 3D ou mesmo AutoCAD convencional, tá? O AutoCAD que é tendência de ser utilizado, que não é só aquele AutoCAD básico, que faz desenho em 2D e 3D. Também é aquele AutoCAD já voltado para aplicações de engenharia, aplicações específicas, tá bom? Então, essa realmente é uma boa configuração de notebook. Eu vou dar alguns critérios gerais, e aí dentro desses critérios, quando você for comprar, você tem que procurar atender os mais importantes pelo menos, tá bom? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante você ter para trabalhar com um notebook de boa qualidade é um processador bom. Na verdade é o seguinte, o processador eu recomendo que você trabalhe com um i7 de última geração. Só que não basta ser um processador i7, ele tem que ser um bom i7, ele tem que ser um i7 cuja performance seja boa. Então, para dar uma referência para vocês, eu vou clicar aqui, olha, tem um site que ele classifica os processadores de acordo com a sua performance. Uma vez eu comprei um notebook que deveria ser muito bom, mas na verdade o processador dele estava por aqui, assim, olha, era um dos que tinha pior performance, mas era um i7 de última geração. Então, quando você for comprar um processador, procure um processador que esteja aqui nessa faixa, um processador de boa performance. Aqui tem os modelos dos processadores para notebook. E eu recomendo que você compre Intel. Não compre AMD, essas outras marcas, tá? Pelo menos a minha preferência isso aí. Eu prefiro Intel. Então, por isso eu recomendo que vocês comprem Intel. Que mais? Além do processador, que eu recomendo o Core i7, você tem também a placa de vídeo. A placa de vídeo é de extrema importância, porque como hoje os notebooks eles têm uma tendência a utilizar muito mais a parte gráfica, né? E os sistemas operacionais também utilizam essa parte gráfica, você deve ter uma boa placa de vídeo, uma placa que não seja embutida na placa-mãe do computador. Ela tem que ser uma placa independente, tem que ser uma placa dedicada à parte de vídeo. Então, veja só, eu vou clicar aqui, também tem um outro link que eu vou colocar também na descrição desse vídeo, que é o site da GeForce. No site da GeForce, você tem aqui, olha, hardware, e dentro de hardware, você tem os notebook GPU. Tá? Então, o que é esse notebook GPU? São as placas de vídeo que você tem para notebooks. Então tem vários modelos aqui, desde os caríssimos até os mais razoáveis. Procure uma boa placa de vídeo. Eu recomendo que seja GeForce e também que tenha pelo menos 1 GB de memória, tá? A placa, para que ela tenha condição de armazenar as informações e processar essas informações gráficas de uma maneira mais rápida do que uma placa embutida conseguiria fazer, tá bom? Então a placa de vídeo é muito importante e é importante que ela seja independente da placa-mãe. Outra coisa, memória. O mínimo para se usar AutoCAD seriam 4 GB. Eu acho que o 8 GB é o ideal para se trabalhar. Então compre um notebook já com 8 GB de memória. Não é mais caro como já foi no passado, né? Hoje em dia isso já não é tão caro como já foi. Então procure utilizar uma placa, uma memória com uma quantidade pelo menos de 8 GB para que você possa trabalhar tranquilamente. Quando o AutoCAD sobe um desenho, carrega um desenho para você utilizar, ele joga na memória uma parte desse desenho que você vai trabalhando nela, e conforme você vai ampliando o seu zoom, ele vai puxando outras partes e colocando na memória. Quando não tem mais memória, ele começa a fazer swap, quer dizer, ele começa a gravar no HD da máquina. Isso aí torna o processamento mais lento. Então, evite
trabalhar com pouca memória. Já invista em memória logo de cara que você sempre vai ter algum benefício com isso, tá bom? Então 8 GB é o mínimo para se trabalhar com memória e com uma boa performance. Disco rígido. Inicialmente o que importaria seria a capacidade de armazenamento, né? Então você teria ali pelo menos 500 GB de espaço. O AutoCAD não vai ocupar tudo isso, mas é bom você ter espaço, porque às vezes você vai trabalhar uma grande quantidade de dados, então tem que ter esse espaço. Mas também a velocidade de acesso a esses dados é importante, porque mesmo que ele não tenha memória e tenha que fazer swap no HD, ele vai ter uma velocidade boa nesse processo aí também. Bom, existe uma tecnologia chamada SD, que é uma tecnologia mais nova de HDs, que os HDs são menores, etc. E eles são muito rápidos. Só que a capacidade de armazenamento é pequena. Existe a tecnologia antiga, que é a tecnologia HD, que ela tem uma grande capacidade de armazenamento, mas a velocidade não é tão grande. E tem uma tecnologia que combina essas duas, ou combina o melhor dessas duas, que é a SSHD, que é uma tecnologia de HD para notebook que permite acesso rápido aos dados e uma grande capacidade de armazenamento. Então, para ter mais informações, tem uma das fontes de dados disso aí, é a Seagate. Você pode clicar, eu também vou deixar esse link para vocês, né? E aqui no site da Seagate você tem, né, algumas características dessa tecnologia SSHD e explicações de como funciona o SSD e, enfim, como a combinação dos dois pode ser benéfica para você. Você não é obrigado a comprar um HD desse tipo, você pode comprar um HD convencional, tá? Eu só estou passando aqui o que nós temos de mais recente, assim, para que vocês possam pesquisar e de repente, se o preço estiver bom, eventualmente vocês podem adquirir um notebook assim. Vai a dica desse tipo de HD aí. A placa-mãe, ela vai depender muito do fabricante, né? Então, dependendo do fabricante, você vai ter uma placa-mãe diferente. Agora, sim, ela é importante porque ela integra o HD, ela integra a memória, integra o processador, né? Faz com que todos eles trabalhem juntos. Então, você tem vários elementos bons separadamente, mas eles são mal integrados, eles não vão funcionar bem. Uma placa-mãe boa é a da ASUS, mas os fabricantes mais conhecidos, né, que eu vou já citar, eles têm tecnologias boas, então não tem por que se preocupar. Então, aí, basicamente, você vai pela marca do fabricante. Tamanho da tela. Bom, para trabalhar com CAD é bom você ter uma tela um pouco maior, tá? Então, trabalhar com uma tela pequena vai ser desconfortável, você vai ter problema com isso aí. Então procure comprar um computador com uma tela um pouco maior do que a média, para você conseguir ver o seu desenho adequadamente, tá? A gente está acostumado a usar em desktop telas grandes e a gente se esquece que no notebook o que tem disponível é aquela tela limitada, né? Quanto maior a tela, maior o tamanho do notebook. Então já saiba que vai ter que jogar com esses dois fatores aí para escolher. Eu recomendo comprar um notebook com tela grande. O meu, por exemplo, aqui tem tela grande. Outras coisas que você não deve esquecer. O peso. O notebook deve ser leve, preferencialmente. Porque você vai carregar de um lado para o outro, então é importante que ele seja leve. A duração da bateria, ela também é muito importante, porque quando você estiver desconectado e vai ter uma série de situações aí que você vai ter que ficar desconectado da energia, é bom que você tenha uma bateria que aguente por um tempo razoável, tá? Então pesquise isso quando for comprar o seu notebook. O teclado, para quem trabalha no escuro, existem teclados que eles iluminam, ficam iluminados, então você consegue trabalhar melhor. Há alguns layouts de teclado que são muito apertados, então é ruim de você digitar também. Então é bom observar isso aí. E outra coisa, o mouse. Não adianta querer utilizar AutoCAD sem mouse. Não, você tem que ter um mouse bom. Então escolha um mouse bom, porque ele faz toda a diferença na hora de você trabalhar com o seu projeto. Sistema operacional. Bom, inicialmente o Mac seria uma boa marca de computador, né? Enfim, teria um sistema operacional melhor para operações gráficas. Isso é verdade. Quando você trabalha com editoração gráfica,
sem dúvida nenhuma, o ideal é trabalhar com Apple. Mas para AutoCAD eu não recomendo, porque você vai ter uma série de restrições, você não vai encontrar a versão do software, talvez a mais recente, talvez imediatamente disponível, não tem todos os softwares, enfim. Eu recomendo que você trabalhe com PC normal, um notebook comum. E aí, entre os sistemas operacionais, você tem o Windows 8 e o Windows 7. Eu particularmente trabalho com o Windows 7, mas tudo bem trabalhar com o Windows 8, ele é um pouco mais carregado em termos gráficos, mas é bom também. Mas o mais importante é que você trabalhe com um sistema operacional de 64 bits, para que ele consiga aproveitar a memória que você instalou no seu notebook. Senão ele não vai conseguir aproveitar essa memória toda. Além disso, você vai ter, quando você tem um computador de 64 bits, você vai ter uma quantidade maior de softwares disponíveis para que você utilize nesse notebook. Tá? Então, procure utilizar um notebook de 64 bits, com um sistema operacional de 64 bits. Em relação às marcas, bom, eu não vou falar das marcas que eu não compraria, para não ficar falando mal de nenhuma marca, vou falar das marcas que eu realmente compraria. Essas 4 marcas aqui são as que eu compraria. A Vaio, o Sony Vaio é uma marca excelente, mas não basta ser Sony Vaio para ser um bom computador. Tá? Por exemplo, um Ultrabook da Sony Vaio, se vier com um processador ruim, já vai ser um computador ruim, vai ter uma performance ruim, mesmo que ele tenha muita memória e uma boa placa de vídeo. Então, só a marca não faz milagre, mas a Sony é uma boa marca, mas é cara. Asus é uma marca muito boa, tem uma placa mãe muito boa, os componentes são muito bons e o preço é inferior ao Vaio. Então é uma excelente marca para se comprar a Asus. Samsung também é uma boa marca, né? Agora, eu acho que custo-benefício, provavelmente a Lenovo vai ser a melhor alternativa. Se eu fosse comprar um notebook hoje, eu compraria a Lenovo. Cuidado com os notebooks, tem alguns que eu não entendo como é que eles cometem certos erros, assim, que nem a saída de ar quente do notebook, né, ela é virada às vezes para baixo, quer dizer, ela vai na direção do colo da pessoa, se a pessoa estiver com ele no colo. Não faz sentido nenhum. Então tem uns erros de projeto que são indícios de que não são boas marcas, né, que tem algum problema de projeto nessas marcas, né? Mas enfim, não vamos mencionar nenhuma, isso é só uma consideração. Bom, gente, de uma forma geral, são essas dicas que eu daria na hora de comprar um notebook. Preste muita atenção no processador que você está comprando, garanta que vai ter uma boa quantidade de memória, eu recomendo 8 GB pelo menos, e escolha uma placa de vídeo boa também. As outras coisas, preferencialmente GeForce, e o processador preferencialmente Intel, eu recomendo o i7. As outras coisas também são importantes, mas não são as coisas mais importantes. A marca, eu recomendo que vocês realmente comprem dessas aqui que eu estou indicando. E acho que é isso. Acho que as dicas em relação a notebooks são essas aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, é só entrar em contato que eu esclareço com o maior prazer. Inscrevam-se no canal, divulguem para os seus contatos. Queremos aumentar o número de assinantes do canal. Eu espero que... E se você gostou desse vídeo aqui, obviamente, coloque ali um like, né? Para divulgar mais esse vídeo, isso aí ajuda bastante. Tá joia, gente? Muito obrigado.